Olá, meu nome é Leonel, eu sou aluno da graduação de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e este é o trabalho de conclusão do curso de Biodiversidade do segundo semestre de 2014. Nesse trabalho eu vou falar sobre o aquecimento global e como ele pode ser analisado através do que chamamos de testemunhos de gelo. No documentário Uma Verdade Conveniente, de 2006, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, explica que amostras de gelo antártico podem contar uma história que vem na forma de uma curva precisa de temperatura e de concentração de gases da atmosfera que remonta a 650 mil anos atrás. Mas como exatamente isso pode ser feito? Bem, primeiramente, a Antártica nem sempre foi uma vastidão congelada. Pode parecer difícil de imaginar hoje, mas evidências fósseis indicam que ela já foi coberta por árvores em diversos momentos. Grãos de pólen de palmeiras e baobás, por exemplo, já foram encontrados em sedimentos enterrados a 1 quilômetro de profundidade no solo antártico, o que corresponde a aproximadamente 53 milhões de anos atrás. Isso só foi possível porque a Antártica já foi bem mais quente do que é hoje, devido a condições tectônicas e de circulações oceânicas distintas das que temos atualmente. O gelo só dominou tudo a partir dos últimos 6 milhões de anos. Ele se forma com a deposição anual de neve, e assim temos camadas visíveis de gelo, como nessa foto de um iceberg, e podemos concluir que as camadas inferiores são mais antigas que as superiores. Os chamados testemunhos de gelo, ou núcleos de gelo, do inglês ice core, são obtidos com a perfuração das sucessivas camadas de gelo. Já sabemos que, quanto mais fundo formos nessas camadas, mais avançamos rumo ao passado. Daí, podemos dizer que 1 quilômetro de gelo equivale a 53 milhões de anos de neve depositada anualmente. Aqui temos 19 centímetros de um ice core retirado de 2 quilômetros de profundidade na Groenlândia. Podemos ver claramente as camadas de neve anuais. As camadas mais claras, impregnadas por poeira, foram depositadas no verão, e as mais escuras, com neve seca, foram depositadas no inverno do mesmo ano. Assim, cada par de bandas representa um ano. 11 pares nesses 19 centímetros são 11 anos de história. Mas o que tudo isso tem a ver com o aquecimento global? Ora, se pensarmos que cada camada do testemunho de gelo é derivada da neve depositada em algum momento, há milhares de anos atrás, então podemos acessar a informação contida nessa neve tal como uma máquina do tempo. Podemos estudar principalmente as condições atmosféricas do ano em que a neve caiu, o que, para um passado distante, é conhecido como paleoclimatologia. E quais evidências podemos reunir da atmosfera do passado? A análise mais comum, feita em ice cores, é de isótopos estáveis. Como diz Al Gore no documentário do qual é protagonista, os paleoclimatologistas conseguem modelar a temperatura média da atmosfera antiga com base na razão entre átomos de oxigênio e hidrogênio pesados, O17H2, e leves, O16H1. Essa razão é importantíssima porque ela é dependente do clima e, principalmente, dos processos de evaporação e condensação. Um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio formam as moléculas de água. Assim, as formadas pelos isótopos mais leves, O16H1, tendem a evaporar mais rápido do que as formadas pelos isótopos mais pesados, que por sua vez tendem a condensar antes, quando no estado de vapor, e precipitam mais rápido. É por isso que, quando há um resfriamento global ou quando nos deslocamos do Equador para os polos, como na figura, ocorre uma depressão de O18 no vapor de água e também no gelo, já que a água já precipitou e evapora em uma taxa muito pequena. A razão O18/O16 e H2/H1 diminui, portanto, à medida que a atmosfera se resfria, e no gelo essa relação é usada para identificar a temperatura atmosférica da época que ocorreu a sua formação. Agora, vemos a versão atualizada para 800 mil anos atrás da curva de temperatura apresentada por Al Gore no documentário. Ela foi obtida a partir da razão de isótopos estáveis, no caso, de H2 em ice cores obtidos na missão épica para a perfuração do solo antártico. Podemos ver da esquerda para a direita vales da curva para eras do gelo e picos para os períodos interglaciais. Outra evidência importantíssima é a palha atmosférica. À medida que a neve porosa se consolida para formar gelo, o ar nela fica preso e forma bolhas, como vemos nesses cortes de um testemunho de gelo. As bolhas de ar preservam as condições atmosféricas da época em que o gelo se formou e que podem ser analisadas por cromatografia de gases ou de massas para revelar a concentração de gases e a composição isotópica. Com esses métodos da paleoclimatologia, podemos traçar, além da temperatura, uma curva da concentração de diversos gases, dentre os quais os conhecidos como gases de estufa, dióxido de carbono CO2 e o metano CH4. Assim, nesse gráfico, dados de uma localização antártica chamada de Dome C mostram como a concentração atmosférica desses gases flutuou ao longo dos últimos 800 mil anos, em parte por milhão para CO2 e por bilhão para CH4. A surpresa vem quando comparamos todos esses dados. Aqui, a variação da concentração atmosférica de CO2 é mostrada em azul, CH4 é mostrada em vermelho e a variação de temperatura, sendo 0 graus a temperatura média dos dias atuais, em preto. Elas não se encaixam?
Como Al Gore ressalta em seu filme, os níveis dos gases de estufa na Antártica acompanham os padrões de aquecimento e resfriamento associados a eras do gelo e períodos interglaciais. Bom, pelo menos acompanhavam. Mais recentemente, as concentrações atmosféricas dos gases de estufa parecem mostrar uma elevação repentina e intensa quando comparadas aos níveis naturais de milênios passados. As causas são aquelas que todos que vivemos a popularização do desenvolvimento sustentável conhecemos: queima indiscriminada de combustíveis fósseis desde a Revolução Industrial, desmatamento, atividades agrícolas em larga escala e outras ações antropogênicas. Com esses níveis de gases de estufa muito além das variações naturais, as previsões de climatologistas têm sido de um aumento inevitável na temperatura média do planeta. A tendência é o processo se intensificar, pois à medida que a temperatura aumenta, o gelo da Antártica derrete e deixa de refletir a radiação solar. O mar aberto absorve mais radiação e intensifica o efeito estufa já promovido pelos gases que mantêm calor na atmosfera. Análises de ice cores de diversas áreas são consistentes. A instabilidade de CO2, por exemplo, levou esse gás a atingir níveis 40% maiores do que antes da primeira revolução industrial. A temperatura média do planeta aumentou 10 graus em 40 anos. Por isso, políticas de desenvolvimento sustentável precisam ser pensadas em escala supranacional, e filmes como Uma Verdade Conveniente são necessários. Os ice cores, portanto, fazem jus ao seu nome em português. São verdadeiros testemunhos de gelo, cilindros que contêm uma história do clima e da atmosfera que de outra forma seria inacessível. Já as bolhas em seu interior podem ser lidas como um registro e um aviso de como ações antropogênicas podem afetar, talvez irremediavelmente, um ainda único lar que temos, nosso planeta. A questão é tão grave que, infelizmente, só podemos fazer conjecturas e não conseguimos inferir diretamente o futuro a partir do gelo, pois os níveis de CO2 encontrados para a neve depositada recentemente não têm precedentes na história natural. Então, permaneceremos céticos quando interesses econômicos falam mais alto, ou escutaremos o que a própria Antártica e, é claro, a ciência têm a nos dizer? É isso. Seguem aqui as fontes que usei para esse trabalho. Grande parte do material foi recolhido na seção para mudanças climáticas do site da NASA e nas seções correspondentes de pesquisa em aquecimento global de sites de universidades. Obrigado.